Bom dia, igreja, graça e paz. Louvado seja o Senhor por mais este domingo, que o Senhor nos proporciona a alegria de estarmos juntos, a alegria de começarmos uma semana colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida, nos nossos afazeres. Isso é maravilhoso. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo do livro de Hebreus. Estamos quase terminando, mas como eu sempre digo, ninguém está com pressa. Nós estamos mastigando ali todo o ensinamento de uma carta fundamental do cristianismo, escrita por um autor desconhecido, mas inspirado por Deus, e uma carta que tem servido de alento, de conforto e de exortação para as nossas vidas. Hoje nós vamos dar sequência em Hebreus capítulo de número 12, do versículo 4 até o 13. Semana passada nós vimos somente 3 versículos, não é? Que foi do 1 ao 3. E hoje nós vamos esticar do 4 ao 13. Estou usando a NVI e vai ser projetado aí para vocês também. Diz assim a palavra do Senhor: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirigem como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, e nem se magoe com sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Até aqui, palavra do Senhor. Pai, graças eu te dou, Senhor, de todo o meu coração, por cada oportunidade que temos, Senhor, de sermos alimentados pela Tua palavra, alimentados pelo Teu Espírito. Fala conosco mais uma vez, Senhor, usando da Tua santa palavra e do Teu Espírito, trazendo, Senhor, alento para as nossas almas, trazendo, Senhor, um alerta, uma advertência, trazendo a condução, Senhor, perfeita da Tua vontade. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Nessa parte da carta escrita aos Hebreus, o autor se propõe a mostrar um propósito que há em cada luta, em cada tribulação, em cada sofrimento. E este é um tema difícil de ser tratado. E é um tema em que séculos, e mais séculos tem sido falado, revisado, pensado, e dificilmente os teólogos chegam a uma conclusão exata e em que envolve todas as situações da nossa vida. Porque se nós dissermos que toda tribulação, ou que todo sofrimento é causado por Deus para nos trazer uma disciplina, seria incoerente. Muito embora nesta parte do texto em específico, ele está abordando uma situação em que Deus estava tratando com aquele povo também.
Mas quando a gente pensa em uma teologia, nós temos que fazer uma exegese e sermos racionais para entendermos diversos ângulos das provações da vida, não é? E como eu disse, o sofrimento é um dos temas mais debatidos e buscado entre todos os pensadores e teólogos uma explicação. Quem é que não gostaria de ter uma explicação acerca do seu sofrimento? De uma maneira assim, né, cabível. Eu estou passando isso por causa disso ou daquilo. Em alguns casos, você deve fazer essa avaliação. Por que que eu estou passando por tal coisa? Isso é bom? Isso é necessário muitas vezes para que nós possamos absorver lições acerca do sofrimento. Mas também existem casos, e esses que são sem resposta. Como é que a gente pode atribuir uma criança que nasce enferma, que Deus está usando, Deus pode até usar, mas não causar tal coisa para trazer um aprendizado? Que mal fez essa criança? Qual foi o erro que ela cometeu? Ela nasceu, às vezes, muitas vezes, já com um problema. Por isso que eu digo que este é um assunto difícil e muito trabalhado nos meios evangélicos, entre os teólogos e pensadores, porque a vida tem vários lados, não é? Nós não podemos pegar uma situação e achar que todas as situações se encaixam dentro dessa única definição. Eu não posso pegar uma tribulação que eu estou passando e dizer que toda a igreja tem que passar por ela. Eu não posso pegar momentos da minha vida em que eu fui tratado por Deus devido ao sofrimento e dizer que todo mundo vai ser tratado por Deus com um sofrimento igual. Porque cada um tem a sua própria vida. Cada um toma as suas próprias decisões. E a questão do livre-arbítrio influencia muito naquilo que nós vivemos. Não é verdade? Naquilo que nós vivemos. Há tribulações que eu ouso dizer que Deus não tinha propósito nelas. E que elas surgiram porque nós tomamos decisões erradas. Agora, uma coisa a gente pode dizer: Deus pode usar deste erro seu, dessa tribulação que foi ocasionado por um erro, e trazer sim um ensinamento na sua vida. Amém? Deus pode usar. Deus pode usar de todas as coisas, porque o fim, ou o propósito maior de Deus, está além do nosso conforto. E isso nós temos dificuldade de encarar. Que o propósito maior de Deus está além dos nossos ganhos. E vou mais longe. Que o propósito maior de Deus está além da dor que nós sentimos ou não sentimos. O propósito maior de Deus é nos tornar semelhantes a Ele, santos e irrepreensíveis. O Antigo Testamento, e desde o começo da criação do homem, este é um propósito claro divino: sede perfeitos, como vosso Pai é perfeito. Sede santo, como Deus é santo. Se este é o propósito maior, Deus precisa costurar a nossa história de maneira que eu e você alcancemos o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas às vezes nós entendemos que o propósito de Deus está associado com vitórias na vida. Pode até ter vitórias na vida, mas esse não é o propósito maior de Deus. Posso ouvir um amém? Entre os livros que eu já li, que fala sobre o sofrimento, e essa encruzilhada da vida, que é entendermos as tribulações do sofrimento humano, eu li um do Stan Jones, Cristo e o Sofrimento Humano, um livro muito antigo, e dali eu absorvi muitas lições, mas entre elas uma frase que às vezes eu repito várias vezes: aquele que é nascido no fogo não definhará no sol.
Essa é uma frase chave que ele usa muito no livro. Aquele que é nascido no fogo não definhará no sol. Há turbulências em nossas vidas que vão nos fazer bem se nós entendermos os propósitos e formos exercitados por elas. Amém? Portanto, o escritor de Hebreus aqui, ele vai usar a analogia hoje, como, por exemplo, no ensino passado, que ele falou de uma corrida, usando essa figura da corrida, de um atleta. Hoje ele vai falar de um pai que disciplina o seu filho. Vocês estão comigo aqui? Essa mensagem é para todos, não é? Quem nunca passou por algum sofrimento? Quem nunca passou por alguma luta, por alguma perda, por alguma dor? Então vamos caminhar no texto e vamos receber essa orientação de Deus em nome de Jesus. A primeira coisa que ele nos ensina e nos apresenta sobre o sofrimento é que toda luta pode ser pior, né? Já ouviu aquela frase quando a pessoa fala assim: a coisa está feia que não tem jeito de piorar? Sempre tem jeito de piorar. Infelizmente, sempre tem jeito de piorar. Ele começa falando no versículo 4, e ele diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Esse termo usado aqui, na luta contra o pecado, ou algumas traduções, no combate contra o pecado, essa palavra luta ou combate traz a mesma raiz da palavra agonia, agonizar. Então ele está tentando mostrar para a gente que a luta, o combate contra o pecado, contra a natureza decaída, é uma agonia constante. Não é um mar de rosas, não é florido, mas é lutado, aguerrido. Muitas vezes com agonia, com choro, com pranto, com determinação. E ele usa esse termo aqui, comparando, é lógico, a uma luta, ao estilo aí, quem quiser escolher, MMA, boxe, taekwondo, karatê. E ele fala assim: olha, na luta que vocês estão contra o pecado, vocês não estão assim no limite. Vocês ainda nem sequer derramou sangue. Porque quando numa luta a pessoa é ferida e começa a sangrar, isso é natural, quer dizer que o golpe foi mais forte, não é verdade? Já sangrou alguém fazendo assim nela? Ninguém sangra, né? Encostando o dedinho, ninguém sangra. Mas conforme a luta aumenta os golpes, aumenta os embates, então há o sangramento, o rompimento da pele. Ele está dizendo: olha, vocês ainda estão bem. Ei, calma. Por que essa tempestade toda? E como nós gostamos de valorizar as nossas lutas, não é? Eu estou quase morrendo. Tá nada. Está nada, meu querido, para de exagero. Eu não aguento, mas aguenta sim. Por que você está aí supervalorizando isso? É natural nosso. As nossas lutas parecem ser maiores que a de todos, não é assim? Nossa, se você soubesse o que eu estou passando. Quando uma pessoa chega perto da gente e fala assim, dá vontade de correr, não dá? Fala, não quero nem ouvir toda a história. Porque ela já chega valorizando, supervalorizando a sua luta, como se fosse a luta maior do século. Como as suas dificuldades fossem as maiores dificuldades da igreja. E aqui o escritor está dizendo assim: calma lá. Lembra ali dos versículos anteriores da minha carta que eu falei para você dos heróis da fé? É bom você se lembrar. Alguns foram cerrados ao meio. Aí é luta grande ser cerrado ao meio, sim ou não? Dor de cabeça é mais simples, né? Você toma lá um analgésico e vamos em frente. Portanto, é sempre necessário. E há quem não concorde comigo. Eu já vi uma pessoa falar assim: por que é que a gente tem que nivelar a nossa dor sempre com um nível mais baixo?
Por que eu não posso me espelhar ou nivelar as minhas coisas em coisas maiores? Um exemplo, né? Você está com uma dor e você se lembra de alguém que está com uma dor maior que a sua. Aí você está nivelando a sua dor e o seu sofrimento com alguém que está sofrendo mais. Qual o efeito positivo nisso? Você sempre consegue se manter de cabeça erguida, apesar da dor, e você ganha ânimo para continuar a luta. Amém? Eu tenho uma frase que eu digo sempre, e serve para este momento. Eu que reclamava que não tinha sapatos, encontrei um homem que não tinha pés. E eu gosto delas, são frases assim que eu falo para mim mesmo muitas vezes. Porque eu também tenho as minhas lutas, eu também tenho as minhas dores. Só quem está mais perto da gente é que sabe, né? A gente não deve ficar compartilhando dor. Mas quem mora com a gente acaba vendo alguma coisa, né? Acaba vendo alguma coisa. Mas é sempre bom você saber que poderia ser pior. Que poderia ser pior. Às vezes a gente escuta assim de pessoas, não é na maldade. Nossa, mas eu orei tanto e eu cheguei lá e aconteceu tudo de ruim. Como se a oração não tivesse valido nada. Mas aí eu prefiro olhar diferente. Se você orou tanto e ainda aconteceu tanto problema, imagina se você não tivesse orado. Às vezes, esse problema que aconteceu é só uma porcentagem ínfima do que poderia acontecer. Houve um livramento de Deus. Houve um livramento de Deus. Meu irmão, sempre pode piorar. Erga a tua cabeça, a tua luta não é a maior, em nome de Jesus. A tua luta não é a maior. Por mais que temos dificuldade, quando você olha um quadro geral, você sabe que tem muita gente pior do que nós. Tem gente morrendo literalmente pelo Evangelho de Jesus Cristo. Tem gente sendo perseguido, tirado os seus bens, lançado em cadeia, hoje ainda. Não é história do começo da igreja, não. Hoje no mundo. Pessoas que estão pagando um preço altíssimo pela sua fé. Portanto, a primeira lição na luta pode ser pior. Ergue a tua cabeça. Ergue a tua cabeça. E dê graças a Deus por tudo, porque Deus, de alguma maneira, está trabalhando neste problema, está trabalhando nessa situação. Posso ouvir um amém? A segunda coisa que ele nos diz, está no versículo 5, ele diz que Deus usa do sofrimento para nos corrigir e disciplinar. Deus usa dos sofrimentos para nos corrigir e nos ensinar. Olha lá o que ele diz. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que eu lhes dirigi como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Essa citação está em Provérbios 3, versículo 11 e 12. Provavelmente o autor está citando um texto bíblico, trazendo a memória dos cristãos hebreus, a respeito dessa verdade que nós precisamos entendê-la para sairmos melhor das nossas lutas. Deus vai usar do sofrimento para nos corrigir, para nos disciplinar, para nos encaminhar no caminho certo. E ele vai dizer, e aqui ele começa essa comparação interessante, do pai que corrige o seu filho. Do pai que corrige o seu filho. Todos nós temos lembranças de correção paterna, né? Da mãe, do pai, não temos? Quem se lembra aí de uma boa correção que você levou? De uma boa lembrança que ficou marcada ali nas suas nádegas, para que você não esquecesse de algumas coisas importantes. Quantos chinelos havaianas não ficaram desenhados?
Isso não causou em nós nada frustrante, não causou traumas na alma. Por quê? Porque nós entendemos que é necessário, depois que você recebe a correção e tem maturidade, você entende que é necessário ser corrigido. E Deus não promove o sofrimento, mas Deus usa do sofrimento para trazer correção em nossa vida. Posso ouvir um amém? 3 coisas ele fala aqui nessa parte que é importante. Primeiro ele fala, não se esqueça. Não se esqueça, esquecer aqui não é amnésia. Ele está falando de, você tem que dar atenção. Quando Deus está usando situações para te corrigir, dê atenção a isso. Isso é muito importante, gente. Tem pessoa que nunca sai do deserto. É aquela síndrome do deserto. Você encontra ela, estou passando pelo deserto, pastor. Essa tem deserto demais. Aí você encontra ela depois de não sei quantos anos. Ai, bispo, eu estou passando por um deserto. Mas nunca acaba esse deserto. Sabe uma coisa que eu aprendi, amado? Deserto não é lugar de moradia, é lugar de passagem. Você tem que passar. Não monta tenda ali não, não constrói ali não, meu irmão. Vamos em frente, passe esse deserto, passe esse vale. Mas sabe por que isso se repete como um círculo na vida de muitas pessoas? É porque elas não aprenderam a lição que Deus quer passar. É porque elas não se atentaram, não deram atenção, não deram ouvidos àquilo que Deus está fazendo. Segunda coisa que ele fala, não menospreze a correção. Sabe o filho, quando você corrige, fala, estou nem aí. Apanhei, mas vou fazer de novo. Filho rebelde, né? Apanhei, mas eu vou de novo. Ele está fazendo o quê? Menosprezando a correção. Provavelmente ele vai apanhar mais algumas vezes. Apanhar no bom sentido, ele terá que ser corrigido mais uma vez. E Deus está dizendo aqui, não menospreze quando o Senhor corrigir você. Não seja uma criança rebelde, seja crescido, seja maduro. Em terceiro lugar, ele fala, não desmaie, ou seja, não desanime. Porque tem filhos que quando são repreendidos, ao invés de acatarem a repreensão e melhorarem, eles desanimam. Então não faço mais nada mesmo. Então não sei o quê. E, em vez de a repreensão ser benéfica, se torna um desânimo na vida dela. E Deus está dizendo aqui, olha, Deus precisa que você dê atenção. Deus precisa que você não menospreze quando há correção. E Deus precisa que você não desanime, mas ao contrário, que você usa isso para mudar, para melhorar, para avançar. Este é o propósito da correção divina. Amém, meu querido? É assim, né? Já pensou se nós não corrigíssemos os nossos filhos? Certa vez uma pessoa me disse, olha, eu não corrijo os meus filhos, eu não disciplino os meus filhos porque eu amo os meus filhos. E eu falei para ela, não, você está completamente equivocada. Você não corrige os seus filhos porque você ama a si mesma. Essa que é a verdade. Porque a correção dada ao filho dói mais na gente do que no filho. Não é verdade? E quando você se ama demais, você não corrige o seu filho porque você não quer afligir a sua alma. Você não quer afligir a sua alma. É mais fácil colocar ele em frente à televisão do que eu disciplinar, isso vai dar um trabalho. Eu não gosto de disciplinar nem meus cachorros lá em casa. Eu fico triste quando tem que corrigir elas. Elas baixam a orelhinha assim, né? Mas tem que corrigir, senão elas viram a casa do avesso. Ontem uma comeu o fone de ouvido da Etel. Deixou lá, deu bobeira, ela comeu o fone de ouvido, acabou com o fone de ouvido. Aí você chega assim, ela já sabe que fez coisa errada, né? Você entra na casa assim, ela já está com a orelha baixa, aí você fala, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu por aqui. Recebe a correção de Deus de maneira correta. Porque Deus vai usar situações para nos corrigir, gente.
vai usar situações. Isso é importante nós entendermos. Terceira coisa que ele fala sobre essa disciplina, e isso também tem tudo a ver para a gente sair melhor, é que correção é prova que somos filhos de Deus. Se nós estamos sendo corrigidos por Deus, é isso que ele vai dizer no versículo 6 e no 7. Olha lá o que diz o texto, ele fala assim: pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Depois no 8 ele diz: se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Você vê que muitas vezes, por isso que é importante estudar a Bíblia. Você não pode ser levado por ventos de doutrina e não buscar um conhecimento equilibrado das Escrituras. Porque a teologia da prosperidade, um dos grandes erros dela é associar as vitórias da vida com a bênção de Deus. É uma distorção que tem verdades, e as piores distorções são essas, sabia? Ela não é toda mentirosa, ela tem verdade, mas verdade distorcida, essas são as piores. Porque a verdade embutida é o mel que você passa na boca. Mas aí, junto com o mel, tem o fel. Tem o fel. Por quê? Porque vitória é coisa boa. Vitória é também um propósito de Deus para as nossas vidas. Mas essa associação está errada. Porque Deus corrige o filho a quem ama. Portanto, se você passa por uma tribulação e é uma correção de Deus, isso é bênção e não maldição. Alô? Talvez você tenha ouvido aí nas internets da vida que quem é abençoado tem o carro zero, que quem é abençoado tem uma casa X, tem um rancho tal, e etc, etc, etc. Você pode até ter tudo isso, meu irmão, mas isso não quer dizer que Deus te abençoa, que isso é um resultado de uma obediência sua. Não, porque aquele que está sendo afligido pode ser aquele que está sendo amado por Deus. Amado por Deus. Portanto, Deus disciplina o filho a quem ama. Se você está passando por alguma luta ou disciplina do Senhor, mude o foco. Nem tudo é diabo, nem tudo é maldição, nem tudo é essas teologias distorcidas. Comece a ver as coisas num prumo diferente. Deus, o Senhor está me disciplinando e eu preciso saber o que eu preciso acertar. O que eu preciso melhorar? O que o Senhor está querendo que eu mude? Porque o propósito maior de Deus é nos tornar semelhantes a Cristo. Amém? E às vezes tem áreas das nossas vidas que precisam ser trabalhadas. Deus está trabalhando conosco. Há algumas lutas em nossas vidas. Ótimo, eu sou filho dele, ele precisa me corrigir. Amém? Eu escrevi aqui, mas nós precisamos reconhecer as nossas imperfeições, deficiências e a necessidade de sermos corrigidos. Sabe uma coisa que faz com que você continue passando pelo mesmo deserto, tempo após tempo, e você é daqueles que eu dei o exemplo aqui, que está sempre no deserto? Porque quando Deus está te corrigindo, preste atenção, isso é importante. Você, ao invés de reconhecer as suas faltas, você culpa os outros. Ah, aquele fulano me persegue, é um enviado do inferno mesmo. É crente não xinga, mas ele solta umas coisas assim, né? É um cão chupando manga. Mas você não consegue ver, pode até ser um cão chupando manga, mas o teu pai, o teu pai está querendo que você melhore em alguma coisa na sua vida.
Aconselho e aconselhei muitas vezes pessoas que passavam pelo mesmo tipo de prova. Mesmo tipo. Ai, bispo, isso. Passa um tempo, é o mesmo tipo de prova, só muda os personagens. Só muda as figurinhas. O ataque é o mesmo. O ataque é o mesmo. E eu dizia, é porque você não entendeu que você tem que vencer nessa área da sua vida. A inveja do outro não pode minar o seu coração. Não pode. Ai, mas fulano de tal tem inveja de mim, me persegue. É verdade mesmo, isso acontece para muitos e muitas vezes. Mas enquanto você não for aperfeiçoado nessa área, vai levantar o João, a Maria, o Mané, qualquer um, e vai de novo colocar o olhão grande na sua sandália. Deixa eu explicar isso, senão vocês não entendem. Nós, quando íamos lá em São Joaquim, Tuverava, uma filha de um membro da igreja, novinha, sei lá, 8, 10 anos, a mãe dela comprou uma sandália para ela nova, né? Aí nós pegamos ela conversando com a mãe dela. Ah, você viu? A fulana de tal está com um zoião na minha sandália. E nós pegamos isso aí como um jargão para as nossas vidas. Nós falamos assim, tem alguém com zoião na sua sandália. Pode estar com o zoião na sandália, meu irmão. Pode estar, tem pessoa que vai estar mesmo. Mas isso você tem que vencer. Jesus conviveu com Judas, sabendo que ele era o traidor, e ele ainda molhava o pão no vinho e dava na boca dele. Como você quer, Judas? Molhadinho no vinho ou vai comer seco? Mestre, molha no vinho, porque essa noite ainda eu vou te trair com um beijo. Tá bom, Judas. Está aqui, meu querido. Muito embora a maldade do coração de Judas fosse real, verdadeiro, não estou dizendo que você não é alvo de perseguição, não, pode ser sim. Mas não afetava o coração do Mestre Jesus. Enquanto você não vencer isso na sua vida, você vai passar pelas mesmas situações, como um círculo. Vai rodando a sua vida. Mas o dia que você vencer e vai falar assim, eu tenho mais é que orar para esse infeliz. Eu tenho mais é que orar por essa infeliz, porque ele precisa de libertação. E eu não vou mais sofrer por causa disso. Aí vai parar. Alô? Esse ciclo continua? Preste atenção. O teu pai está te corrigindo. Você precisa crescer em nome de Jesus. Quarta situação que ele fala que nós temos que entender e vamos sair melhor das nossas lutas, é que nós temos que nos sujeitar à disciplina de Deus. Isso é interessante. Porque no versículo 7 ele diz assim, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplinas. Quando você encontra propósito nas suas lutas, você consegue vencê-los, ultrapassá-los de maneira melhor. Quando você sabe que há um propósito por trás e consegue entender este quadro maior, você entra na tempestade de maneira diferente. Sabe por quê, amados? Não tem como distinguir através das lutas e tribulações da vida e sofrimento quem é cristão e quem não é. Porque tem muita gente que não é cristão e tem luta também. Tem muita gente que é cristão, é fiel e tem luta também. Como é que você distingue quem é quem? Quem é filho aí, quem é bastardo? A maneira como você e eu lidamos com as situações adversas da vida. A maneira como reagimos às lutas da vida vai dizer se você é filho ou bastardo. A maneira como reagimos. Deixa eu dar um exemplo para você tentar entender melhor. Vamos supor que você tivesse que tomar uma injeção
todos os dias, na sua perna. Será que a perna é um lugar que mais dói? Vamos imaginar a perna. Todos os dias você tem que tomar uma injeção na sua perna. Essa seria uma tribulação muito grande na sua vida. Você poderia pensar, nossa, mas todo dia eu tenho que tomar essa injeção. Mas se você soubesse que essa injeção que você toma todos os dias é a única razão de você permanecer vivo, como você ia tomar essa injeção? Chorando? Não ia, mesmo que dói. Aqui, ó, tome a perna, manda essa injeção. Por quê? Porque eu entendo o porquê disso. Faz com que eu encare de maneira diferente. Repito para você, nem sempre é Deus que causa as lutas e tribulações, mas Deus sempre vai usar das nossas tribulações para nos fazer melhores a cada dia. Portanto, como você vê a luta, como você entende este quadro pintado, vai fazer você sair melhor ou pior dessa situação. Posso ouvir um amém? Entrei numa luta financeira. Nossa, perdi o emprego, e agora a coisa apertou para mim. Será que é a vontade de Deus que você perca o seu emprego? Eu, particularmente, não creio. Mas é possível. Faz parte de um contingente humano. Você pode ter problema no teu corpo, você pode perder dinheiro, você pode perder pessoas que você ama, faz parte da vida, está no pacote. Está no pacote. Então, o que eu devo fazer? O que eu posso aprender com essa situação? Qual o propósito disso tudo? O que eu posso subtrair, tirar como um crescimento para a minha vida? Aconselhei uma pessoa recentemente com um problema financeiro. Ela entrou numa dívida de 11 mil reais. Para uns, 11 mil reais não é nada, mas para quem é assalariado, 11 mil reais é uma quantia muito grande. Não é verdade? E ela estava a ponto de desespero, veio falar comigo, e eu falei assim, mas como que aconteceu? Aí ele me contou a história. Ele deixou um dinheiro na mão de uma pessoa para pagar um condomínio. Isso lá atrás. Dava para ela todo o dinheiro para pagar o condomínio. Passou anos, ele descobriu que a pessoa não pagava o condomínio. E embolsava o dinheiro. Aí a dívida já estava em 4 mil reais. E foi aquela luta, porque condomínio é um negócio que bloqueia a conta. Pensa numa dívida que você não escapa, essa tal dívida do condomínio. É que nem pensão também, né? Você vai preso, meu irmão. Você pode matar alguém que talvez você responda em liberdade, mas não pagou a pensão, você vai preso. Né? E aí, 4 mil reais. E ele então precisou de ajuda. Ajudamos, ele resolveu esse problema, tal. Eu falei assim, não deixa mais, né? Você mesmo resolve isso. Hoje tem uma facilidade, pega você e paga, acaba o problema. Mas o que aconteceu? Aconteceu o que a Bíblia diz. Você se esqueceu, você não deu atenção à correção de Deus. Aí ele fez a mesma coisa. Continuou acreditando, e agora teve uma surpresa, que a dívida está em 11 mil reais, porque a pessoa não pagou de novo. Não pagou de novo. Aí, novamente, sentei com ele e falei assim, até quando você vai ser corrigido e não vai aprender? Até quando você vai ser corrigido e não vai aprender? E isso tudo, amados, vai pesar sobre a sua vida, porque é difícil você ganhar, é difícil você, conseguir subsídio para essas coisas. Mas nós temos que entender e receber as correções que Deus nos dá diariamente com situações adversas. Deus está nos dizendo, olha, há um propósito maior, veja as lutas da vida e tira lições para você ser melhor, em nome de Jesus. Olha aí o propósito que ele diz, que Deus transforma, que Deus usa nas adversidades. No versículo de número 10, ele diz, nossos pais nos disciplinavam por curto período,
segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Como eu falei no começo, o propósito de Deus é maior do que as situações corriqueiras nossas do dia a dia. Não que Deus não se preocupe com isso, sim. Deus está atento às nossas necessidades, mas o propósito é superior. Ele quer te transformar à imagem do seu Filho. Por isso Ele permite gente invejosa, Ele permite gente avarenta, Ele permite gente que te cutuca de um lado, cutuca do outro, te fere de um lado, fere do outro. E quando você então entende tudo isso, e pega nessas adversidades e fala, eu preciso ser corrigido, então as coisas começam a fluir. Posso ouvir um amém? Aleluia. Tem áreas na sua vida que você não vai precisar mais ser corrigido. Eu, graças a Deus, a criação dos meus filhos, tivemos só 2 meninas, diz que moleque é mais espoleta, né? Nunca precisou de bater em filho, nunca precisou de corrigir de forma mais forte, não é? Por quê? Porque já estavam no prumo. Se você está correspondendo à transformação que Deus quer da sua vida, a disciplina vai sendo deixada de lado. Amém? Mas quando eu e você não entende, então precisamos ser continuamente corrigidos por Deus. A quinta coisa que ele fala, e é uma grande verdade, acerca de lutas e sofrimentos da vida, ele diz que o resultado final compensa. Versículo de número 11. Ele diz, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Preste bem atenção nesse texto. Para que por elas foram exercitadas. Dificilmente você vai encontrar uma criança pequena quando é corrigida, quando é disciplinada, ou quando é necessário deixar uma marca das Havaianas nas suas nádegas. E ela dizia, ai que bom papai, como eu te amo, que coisa boa. Não, a disciplina no momento, ela não é prazerosa. Assim é conosco. As disciplinas, os embates da vida no momento não são prazerosos. Mas o que o escritor de Hebreus está dizendo é que lá na frente você vai ter o resultado e vale a pena. Amém? Vale a pena, amados. Sabe, o povo hebreu tinha muito cuidado com a educação dos filhos. Isso é um ponto interessante, porque quando a gente lê aqui, hoje nós teríamos uma outra resposta. Ele diz assim, olha, lá no versículo 7, ora, qual o filho que não é disciplinado pelo seu pai? É uma pergunta que o escritor está fazendo. Por quê? Porque no contexto da época, os pais corrigiam seus filhos, disciplinavam, era uma coisa natural. Ele está dizendo, qual é o pai? Tipo assim, será que existe algum louco entre nós que não corrige os seus filhos? Já pensou se ele faz essa pergunta hoje? Para a nossa geração? Quase que dá para inverter. Quais são os pais que não é corrigido pelos seus filhos? Quais são os pais que não são corrigidos pelos seus filhos? Porque o filho fala, e o pai já faz. O filho vai, eu não quero, o pai já corre atrás. Naquela época, os mais abastados, de posição maiores, sabe o que eles faziam? Contratavam tutores para ensinar os seus filhos. E esses tutores ensinavam os filhos de forma muito severa, ao ponto de ser quase que uma comparação com a escravidão. Punha eles para fazer serviços que o escravo que fazia, disciplinava, corrigia, e eles eram pagos para isso, eram os tutores. Por quê? Porque eles entendiam que a maior herança que podemos deixar para os nossos filhos não é dinheiro, e sim essa vida moral reta, um ensinamento correto acerca de Deus, dos princípios básicos de uma vida correta. Amém? E quando fazemos isso com os nossos filhos, eles crescem de forma íntegra.
Não estou dizendo que não tem defeitos, mas na base moral são pessoas morais. São pessoas que não tocam no que é dos outros, são pessoas que respeitam. Por quê? Porque houve uma disciplina. Portanto, Deus está dizendo para mim e para você, quando você for disciplinado por Deus, você pode até não gostar agora, mas se você entender, lá na frente você vai dizer, glória a Deus, porque eu fui disciplinado por Deus. Vai ter frutos de justiça, vai ter frutos de paz. Amém, igreja? Isso são frutos de uma correção de um pai amoroso. Você não deixa o seu filho pequenininho sair correndo da rua. Você segura no seu braço e o puxa. Mesmo que ele fale, só eu quero correr. Você fala, não, aqui não. É perigoso. É perigoso. E muitas vezes o nosso pai faz isso conosco. Mas nós falamos que é demônio. Nós falamos que é maldição. Mas é Deus segurando no teu braço. Ei, psiu, aqui não pode correr. Aqui não pode. Aqui não pode. Aqui não pode. Aqui não pode. O resultado depois vai mostrar que valeu a pena. Mas, diz o texto, para aqueles que foram exercitados. Só ir na academia não resolve. Você tem que ir lá e fazer o exercício. Amém? Tem pessoa que vai na academia, mas não faz nada. Tem um amigo meu que até convidei ele para vir no culto, ele não veio da academia. Ele vende seguro. Ele fica na academia vendendo seguro, vendendo coisa. Ele fala assim, vai treinar. Não, estou treinando. E ele aproveita aqueles momentos ali, né? E fala para um e fala para outro, e vai vendendo o seu peixe. Você tem que ser exercitado. Exercitado é ouvir, ter humildade de falar, eu preciso mudar nisso. Eu preciso ser transformado nisso. Porque conforme a Thelma pregou aqui, que quem ama a Deus são as pessoas que obedecem os seus mandamentos, isso é em todas as áreas da nossa vida. Amém? Não é só na questão de finanças, é em todas as áreas. Nós precisamos ser trabalhados por Deus. E para encerrar, o próprio autor aqui vai trazer duas aplicações ou duas conclusões importantes acerca deste tema que é as tribulações da vida, o sofrimento humano. E ele vai falar duas coisas que eu acho que vale a pena a gente reforçar. Versículo 12 e versículo 13. A primeira conclusão que ele faz, ele diz assim, portanto, só essa palavra portanto já te leva a uma aplicação e conclusão. Ele está dizendo, diante de tudo isso que eu falei, portanto, ele diz, fortaleça suas mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Fortaleçam suas mãos enfraquecidas. Amado, quanto mais credibilidade você dá às suas fraquezas, quanto mais credibilidade você dá às tempestades que estão acontecendo na sua vida, maiores parece que elas se tornam. Parece que elas se agigantam quando a gente começa a dar muito valor para elas. Não é a teologia de anular, né? Está sentindo uma dor, eu não tenho nada, não estou sentindo nada, estou sentindo nada, né? Não, você pode até ter a dor, mas não dê crédito a ela, não valorize de forma demasiada, levante a sua cabeça, fortaleça suas mãos que estão fracas, e os seus joelhos vacilantes, vamos em frente em nome de Jesus. Jeremias fala algo interessante, Jeremias capítulo 12, versículo de número 5, ele diz assim, se vocês estão cansados, correndo com homens, como que vocês vão fazer para correr com os cavalos? O que Jeremias está dizendo? Para de chororô, vamos em frente, fortalece seu braço, meu irmão, firma lá esses joelhos aí que não estão firmados, enquanto tem vida, enquanto tem fôlego, vamos em frente em nome de Jesus, vamos em frente em nome de Jesus, posso ouvir um amém? Bispo, como é que eu me fortaleço? Tem dia que eu sinto tão desânimo.
Não dá vontade nem de sair da cama. O apóstolo Paulo fala aos Efésios, no capítulo 6, versículo de número 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É nele, amado, é nele que eu também me fortaleço. É nele. Tem dia que é assim mesmo, a gente acorda e fala assim, tem que fazer mesmo, tem que ir mesmo. Mas depois que você passa aquele período, vou acreditar que você passa aquele período na presença dele, naquele quarto fechado. Aí a hora que você termina aquele período, você fala, vamos em frente. É na força dele, é na força do Espírito Santo, amados. É na força do Espírito Santo. Sabe, nós cantamos agora há pouco aqui uma canção que falava assim, que se não for a tua presença, e é bem isso, meu querido, é a presença de Deus que nos fortalece. Sim ou não? É a sua presença. Eu não me guio por vista, eu também não me guio por vista, mas eu preciso da presença. A presença me enche, a presença me fortalece, a presença me põe de pé. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Para de ficar engrandecendo o gigante. Olha para Davi, meu irmão. Todo mundo falava, mas ele é um guerreiro. Ele é guerreiro desde criança. Você nunca pegou em arma. Davi olhava para as vitórias que ele já teve na vida dele. E falava assim, eu nunca peguei em arma não, mas já matei um urso. Eu não peguei em arma não, mas eu já matei um leão. Um leão certa vez pegou uma ovelha minha, eu pulei nele, abri a boca dele, eu rasguei o leão no meio. O que ele estava fazendo? Parando de autovalorizar ou supervalorizar as lutas e o inimigo e valorizar aquilo que Deus já tinha colocado no seu interior. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Você é mais que vencedor porque Ele venceu. E eu e você podemos vencer com Ele em nome de Jesus. A segunda conclusão que ele faz, e é muito importante, meu irmão. Cuide do seu andar, para que o fraco não caia e se desvie. Essa é uma parte importantíssima do cristianismo, da vida com Deus. Ele diz lá no versículo de número 13. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Sabe, amados, vitória na vida tem a sua importância. Não vou dizer que não tem. Mas mais importante do que as nossas vitórias, preste atenção no que eu vou te dizer. Mais importante do que as nossas vitórias é quem nós ajudamos vencer. Quem nós estamos ajudando a vencer? Preste atenção aqui comigo, amados. Jesus certa vez foi questionado. Jesus, qual é o maior mandamento? Naquela resposta de Jesus, ele define as duas coisas mais importantes na vida cristã. Quem lembra da resposta? Ele diz a primeira: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu ser. Deus é Senhor. Mas aí então ele completa: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A maneira como você está caminhando a carreira cristã, e aqui quando ele fala de caminhos direitos, não é? Façam caminhos retos para os seus pés, também pode ser entendido como caminhos aplanados, caminhos que não tenha buracos, que não tenha falha, porque vai vir um manco. É interessante. Vai vir um manco. Se o caminho seu não tem sido aplanado, o manco pode cair. O manco pode desviar. O que ele está dizendo, amado? Presta atenção aqui. Que tem gente na fé que ainda está manco.
que tem gente na fé que ainda é criança, que tem gente na fé que tem outras dificuldades, você não tem, mas ele tem. E quando eu e você não se atenta para a nossa caminhada, o nosso mau testemunho vai fazer o manco desviar. Ai, bicho, já está difícil cuidar da minha vida, você está querendo agora que eu cuide da vida do outro? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Você está vendo o teu próximo cair do seu lado, o que você pode fazer? Eu preparei um vídeo ali, ficou sem o som. Pede para um obreiro apagar a luz aqui da frente, o pessoal ver melhor, só para ilustrar o que é ajudar aquele que está caído. Vamos ver se a gente consegue ver esse vídeo aqui, se ficou legal. Quem lembra dessa cena? Olha lá um outro atleta, passou eles, ó. E ele ainda empurra ele para que ele chegue na frente dele. Sabe o que ele está tendo ali? Uma fadiga extrema, onde o cérebro não tem mais energia nenhuma e começa a falhar nas mensagens para os músculos começam a ficar descoordenados, os movimentos descoordenados, é uma fadiga intensa, é um manco. E o outro poderia ganhar, mas ele preferiu socorrer e ajudar aquele que estava caído. Ele preferiu socorrer, e outros passaram ele, outros venceram. É por isso que eu te digo, é importante vencermos, é importante, mas ainda de maior importância, de maior valor, é quantas pessoas na nossa caminhada nós estamos ajudando a vencer. Nós estamos ajudando a vencer. Se atente, amados, a cada dia, pelo seu caminhar, pela sua procedência, vigie a sua vida, porque pode ter algum manco bem perto de você, e tudo que o inimigo está querendo é ver em você uma falha tal, que ele fala, eu vou desistir. Se o Éder, que é o Éder, está fazendo isso, eu vou desistir. Se o Flávio, que é o Flávio, está pipocando, se a Maria, que é a Maria, está assim, está assado. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Isso é a nossa carreira cristã, meu irmão. Isso é que o Senhor nos orienta nessa oportunidade. Entenda a disciplina do Senhor. Pare de murmurar. Pare de ficar reclamando da sua vida. Pare de ficar achando que você é a pessoa mais vitimada da terra. Para com isso, meu irmão. Isso não te leva para lugar nenhum. Você não recebe instrução de Deus dessa forma. Paulo e Silas, depois de pregar o Evangelho, está lá no livro de Atos. Paulo e Silas, depois de pregar o Evangelho, foram perseguidos, açoitados e jogados numa prisão. Diz que à meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. Eles entenderam que aquela tribulação não tinha nada a ver com uma causa divina. Era continências da vida. Era um preço pago para levar o Evangelho de Cristo. Eles vão ficar chorando e lamentando? Não. Vamos aprender com isso e vamos tirar coisas boas. Começaram a louvar, a engrandecer o nome de Deus, e diz que as cadeias tremeram, que as portas se abriram. Quando nós entendemos o propósito maior de Deus e alinhamos as nossas vidas com lições importantes, a presença de Deus se manifesta mais forte. A presença de Deus se manifesta mais forte. É só você ler a sua Bíblia. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados numa fornalha de fogo. Quem é que quer um trem desse?
Mas foram lançados, mas não renunciaram, aprenderam que era necessário permanecer firmes no Senhor. E no meio daquela fornalha tinha um quarto homem. Eles tiveram talvez a maior experiência sobrenatural da vida deles dentro de uma tribulação, dentro de uma luta grande. Eu sei que Jesus prometeu estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ele não está somente quando é difícil, quando há uma tempestade. Mas uma coisa também é certa. Parece que quando há uma grande luta em nossa vida, Deus se mostra ainda maior em nossas vidas. É o quarto homem que vai passear com você no meio dessa tribulação, em nome de Jesus. Aleluia! Vamos adorar a Deus e nós vamos estar orando em nome de Jesus. Oh, aleluia! Toda minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua Aleluia. Erga tua mão para o céu. Obrigado, Senhor, por essa instrução. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez entender
que o Senhor está trabalhando em todas as áreas da nossa vida. Há um ensino, há uma correção, porque o Senhor nos ama, porque somos filhos legítimos e não ilegítimos. Somos amados por esse Deus que cuida, por esse Deus que corrige, por esse Deus que pega em nossas mãos. Senhor, nos dá visão espiritual para atravessarmos as nossas lutas, visão espiritual para entendermos, Senhor, um propósito maior que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em o nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Aleluia.